E aqui nos nossos estúdios recebemos hoje o candidato à Prefeitura de Alagoinhas pelo PL, Pastor Lins. Seja bem-vindo ao programa Primeira Mão, Lins. Eu vou pela hierarquia, né? Primeiro, um abraço ao meu amigo Chico, saudade. Um abraço a Gomes, pastor. Caio, Luciano, Renato, aos ouvintes do programa que está aí do outro lado, aos bolsonaristas, aos conservadores, um abraço nesse dia tão especial. Bom, nós estamos entrevistando, né, os candidatos à Prefeitura de Alagoinhas nessa série de sabatinas. Começamos ontem com o candidato Gustavo Carmo do PSD. Hoje nós temos o Pastor Lins, né? Todos os candidatos foram convidados, só um não aceitou vir aqui para o programa, que foi o Paulo César Simões. Então ainda vamos entrevistar também o Leandro Sanson, o Edinaldo Sacramento e o Catarino Pinto. Hoje é Pastor Lins. A primeira pergunta, quem faz ao Pastor Lins é o Chico Reis. É uma honra para mim, Caio, poder iniciar essa conversa para esclarecimento dos nossos eleitores e consta também com essa opção que me parece, assim como outras opções, opções que honram a política da cidade, né? Porque é bom quando a gente tem bons candidatos, né? O ruim é aqueles que se candidatam e a gente torce a cara. Mas, pastor, dentro do seu plano de governo, há um plano de gestão de resíduos sólidos, onde consta apenas o aproveitamento do que existe de ecoponto, não é? Esse plano de aproveitamento e transformação do lixo em energia elétrica e biogás. O que Alagoinhas pode esperar? Já existe conversas com alguém para esse aproveitamento científico, que será muito bem-vindo pela cidade? Bom dia e seja bem-vindo ao programa. Bom dia, Chico. É uma honra receber uma pergunta da sua parte, uma coisa que a gente fica até meio aqui, né? Eu estava até brincando em casa e pensando assim, chegar no programa eu vou fazer uma piadinha com Chico, porque Chico é aquela pessoa que a gente aqui no estúdio vê, tá vendo a cores e ao vivo, e Chico é Jotinha, né? Só te tocaia, só tocaiando a gente aqui. E dando a sua palhinha, que é de suma importância para que a gente possa conhecer e receber orientações. Você é esse tipo de cara. Chico, quando eu ganhei as eleições, uma das primeiras bandeiras que eu levantei nessa cidade, que foi uma polêmica retada, por sinal, foi a questão do aterro sanitário, do lixo. Você fala na época que você foi vereador da cidade. Na época eu fui vereador da cidade. 2016. 16, 17 a gente assume. E aí, resultado, a gente procurou conhecer aquela realidade e entender como é que aquilo funcionaria e como aquilo poderia ser benéfico para a cidade de Alagoinhas. Já de cara você choca porque você vê uma montanha de lixo. E uma das coisas que mais me chocou também ali foi ver, Caio, pessoas trabalhando ali dentro. Mas não eram as pessoas que trabalhavam que faziam parte de uma outra realidade do aterro sanitário, que era a Coral, que ainda existe, né? E que eu penso que ainda está lá trabalhando. Dona Rosa, manda até um abraço para a Dona Rosa, o pessoal, que foi uma das bandeiras que nós também levantamos no sentido de ajudar. Mas o que me estranhou era ver a quantidade de pessoas que estavam trabalhando ali dentro, catando lixo, em meio àquele lugar terrível, mano. Você não sai dali, você sai com vontade de tomar água e cabreiro toma água, por estar respirando aquilo ali. E em um dado momento, dentro da continuidade das indas e vindas lá, uma coisa que me chamou também bastante atenção, Caio, foi que um dia que eu fui estava chovendo. Então foi aí que veio a grande preocupação, porque o chorume, que naturalmente já vai descer para o solo, com a chuva, Gomes, piorava. E com isso, eu fiquei a me imaginar o que se poderia fazer para transformar aquilo dentro de uma realidade que nós passamos a entender que ali, aquilo era uma riqueza. Eu nunca, Gomes, iria imaginar, poderia até morrer, Chico, como um ser humano, sem entender que eu estava dentro de uma riqueza imensurável
que para alguns que estavam ali tirando, catando para buscar a sobrevivência de um pão nosso de cada dia, aquilo ali já era uma riqueza, porque não tinha uma outra coisa para fazer. Eu estou catando meu lixo aqui, pelo menos eu vou vender o que eu estou pegando aqui, que dá para vender, que é latinha, essas coisas, e vou levar meu pão com dignidade para casa. Mas depois, Gomes, conversando, eu vi que aquilo ali era uma riqueza, era uma fortuna que estava ali dentro. De que forma? Você transformando aquele lixo em algo viável para o consumo, que seria a energia. E aí a gente procurou se aculturar daquilo ali e começamos a levantar essa briga na casa, no rádio, enfim, vocês sabem o que aconteceu. Mais tarde, ao ponto do prefeito um dia nos chamar para ir tomar café naquele lugar, porque era insuportável. Não fomos lá para dentro do lixão, claro, mas o ambiente em si já era insuportável. Então, na realidade, o que a gente mais tarde teve a oportunidade de analisar, eu não sei se vocês têm conhecimento de alguma coisa que está acontecendo com lixo aqui em Aramari. Vocês têm conhecimento? Tem conhecimento, Caio? Não. Eu tenho um colega que ele trabalhou como assessora de uma deputada. E ele me disse o seguinte, que tinha uma empresa querendo montar, querendo vir para aqui se instalar na nossa região. Pensou em 2 cidades, Alagoinhas e Aramari. E ele veio aqui e conversou comigo como é que faria para a gente ter um contato com o prefeito Joaquim Neto. Na época, eu já não era mais vereador, para que a gente pudesse alinhar esse negócio e essa empresa viesse se instalar aqui. Segundo ele tentou, mas a coisa aqui não funcionou, e depois o pessoal optou por Aramari, já que aqui tinha muitas empresas, e Aramari não tinha muita coisa nesse sentido. Então, ele foi para Aramari e discutiu com o prefeito lá e organizou para levar essa empresa para lá. Não tenho informação, porque eu perdi contato com ele, porque o candidato que ele apoiou... É uma empresa de beneficiamento de lixo. Com essa coisa da separação dos resíduos, enfim, algo que iria... eles trabalhar para montar também uma cooperativa lá para ajudar nesse processo, mas eles iriam trabalhar aquilo que é a seleção desse lixo para os munícipes, né? Então, acho algo que, para mim, seria por de mais importância se implementar na cidade de Alagoinhas, sendo que é muito difícil, por uma cidade muito grande, e a gente já vive uma cultura, mas que o primeiro passo deveria ser dado. E eles decidiram fazer isso em Aramari. Não tenho informação, fizeram. Mas a nossa intenção, Chico, é fazer algo dessa forma, uma energia sustentável, aproveitando os resíduos lá do aterro sanitário, fazendo um estudo de viabilidade dessa possibilidade, e com isso a gente trazer algo novo para essa realidade, porque em casa, eu não sei quanto a vocês, mas é uma dificuldade terrível fazer essa separação, mas tem que começar, tem que se fazer alguma coisa nesse sentido, senão não haverá transformação, senão o lixão vai continuar, porque eu não sei nem como é que aquilo lá está, porque depois disso tudo aí, ninguém foi mais lá, ninguém trouxe mais nada. Você tem notícia? Você já teve lá? Você tem notícia? Quem sempre trazia notícia era o movimento Apuras, né? Pois mas eles, o Apura, Chico, e outros, pegaram carona numa realidade que fomos nós que abraçamos, entendeu? Graças a Deus, Agora, se você perguntar quem foi o pai da criança de todo esse movimento, foi o Apuras, e que na realidade não apurou zorra de linha nenhuma. Quem o diga, quem fala muito isso é Juscelio Carmo. Pois é. Mas é isso aí, viu, Chico? Eu acho que precisa se fazer uma transformação desses resíduos, entendeu? Para que a gente possa ter uma energia, um biogás, enfim, uma redução de custo, que isso ia reduzir muito custo para o município, né? Dentro da geração da receita do município. Enfim, essa é a nossa intenção. Não é uma coisa fácil, teria que passar por um grande estudo e a coragem de botar o pé na estrada para se fazer isso. Vamos lá, Gomes. Bom dia, pastor Lins, mais uma vez seja bem-vindo aqui ao programa Primeira Mão, se sinta à vontade e com vontade de responder as perguntas. Veja bem, na questão da área de saúde, eu percebo que o plano de governo, ele versa primeiro sobre a saúde financeira, não é? E faz um levantamento de que os pequenos postos consomem entre 1 e 5 mil reais de energia e os postos médios e grandes consomem entre 10 e 100 mil reais de energia, o que é um valor considerável. Face a isso, preocupado com a questão da saúde financeira, principalmente do gerenciamento das unidades de saúde, o plano de governo deixa claro que vai promover mudanças do ponto de vista da matriz convencional de captação de energia, que é através da compra à Coelba, e vai implementar uma matriz nova, que é justamente aquela da energia solar. Então, a pergunta é a seguinte: como será feito isso,
se, na minha visão, eu posso até estar errado, a receita que o município tem hoje, ela está praticamente comprometida para os 4 anos de mandato, né, justamente com a conservação, manutenção, sobra pouca grana para se fazer investimento e o pagamento de folha de salário. De onde virá esse dinheiro? Essa proposição não é uma proposição para não acontecer, porque eu não estou vendo aí de onde virá o dinheiro para isso. O senhor tem já algum contato, tem alguma forma clara de deixar esclarecer para a gente esse financiamento, de onde sairá? Porque, como eu disse, está completamente comprometido, você está entendendo, para o próximo mandato, justamente com os empréstimos bancários que foram feitos, que ainda tem que pagar, então não sobra absolutamente nada para esse tipo de investimento e ainda tem que se fazer melhoria na saúde do ponto de vista convencional. Ok, Gomes. Eu já vinha preparado, eu sabia que, de alguma forma, vocês iam perguntar alguma coisa sobre isso. Bom, a realidade da saúde de Alagoinhas, todos nós já conhecemos. E, certamente, todos que já passaram aqui, no caso o Gustavo, que passou aqui, eu e os outros, vocês vão perguntar alguma coisa sobre isso também, e eles vão falar de, às vezes, uma realidade que você não a vê, não tem como contemplar. Eu pergunto para você, por exemplo, eu não vou fugir da questão da energia solar, Gomes, mas, por exemplo, Alagoinhas hoje tem quantos mil habitantes? Vamos botar aqui que Alagoinhas tenha o que não tem hoje. O censo diz que tem em torno de 165 mil, eu acredito em 200 mil. Pronto, vamos lá. Vamos imaginar que nós temos 180 mil pessoas aqui nessa cidade, Caio. A pergunta é, que não quer calar, quantas dessas pessoas têm plano de saúde? Que pode pagar um plano de saúde? Então você calcula aí, vamos botar, bota numa conta burra aqui, de 30%. Então você tem aí 18, 36, 44. Vamos botar aqui 44 mil pessoas têm plano de saúde nessa cidade. Ou seja, o restante vai ficar à mercê de quê? Do Sistema Único de Saúde, o SUS. Que, ao ter necessidade, vai bater na porta de quem? Primeiro você vai na porta do que está mais perto, que é o quê? Os postos de saúde. E depois você vai para onde? Sufocar quem? O Dantas Bião. E hoje existe a Policlínica. Mas, e a UPA, né? E a UPA agora, né? Agora. A UPA agora. Então, na realidade, quando você chega nos postos de saúde, é terrível algumas coisas que você vê. Por exemplo, aquele problema de tomar a vacina para o Covid. Rapaz, se você chegar agora, você vai encontrar alguns postos de saúde da cidade super lotado. Super lotado. Agora, o problema é ele não estar super lotado, às vezes com um médico só para atender. Você vai chegar lá e vai encontrar uma coisa que vai esbarrar exatamente na necessidade de uma energia solar. Por quê? Tem ar-condicionado nos postos? Sim. Funciona? Na sua maioria? Para mim, sim. Para você, sim. Mas, às vezes, para quem está na sala de espera, não. Funciona no gabinete do médico que vai atender. E olhe lá, porque tem alguns postos de saúde que não estavam funcionando. Teve pessoas que ligou para a gente e a gente foi constatar. Tem posto de saúde, Gomes, que é um absurdo você com criança, num calor, num abafado lá dentro. Então, assim, quanto se gasta de energia? Alguém já fez um estudo para saber quanto se gasta de energia nos postos de saúde? É um custo operacional, inclusive, né? Muito grande, por sinal, Caio. Muito grande. Aí, Me parece ser o maior insumo, não só dos postos, mas de toda a administração municipal. pois é. Então, eu lhe pergunto, escolas, postos de saúde, enfim, a energia consumida no nosso município, ela precisa de ser feito um estudo detalhado do que se pode fazer para melhorar. Eu lhe pergunto, a gente sabe que a nossa energia futuramente ela está fadada ao quê? A continuar, sim, mas as secas continuarem, se não houver falta de chuva, a gente já sabe que as barragens não vai dar conta e não vai ter energia. E se tiver, a gente já sabe que a gente já sempre paga muito mais caro. Por que não se pensar em se fazer um estudo detalhado de uma possibilidade de implementar uma realidade como essa? Que você sabe que iria, quem tem o privilégio de ter energia solar em casa, sabe o que é. Por exemplo, eu gasto, você sabe, só para você ter uma ideia, eu gasto uma média de quase R$2.000 de energia num tempo que faz, por média, 8 reuniões ao mês. Eu gasto R$2.000, R$2.000 de energia. Então, quanto eu gastaria, em média, estourando, eu gastaria R$200 se eu tivesse energia solar. Então, olha a economia que isso poderia trazer ao município de Alagoinhas. Se você disser, Gomes, que se tem hoje um estudo detalhado, não, mas nós estamos buscamos alguns lugares aonde isso está sendo implementado.
onde está se fazendo isso, para que a gente pudesse montar uma equipe para se debruçar sobre essa realidade e pensar assim, não, isso aqui é viável. Quanto se consome de energia nas escolas? Ou mesmo nos departamentos ligados ao município? Então, o Caio falou, já existe talvez não há um estudo prévio, mas se sabe que uma boa fatia da receita municipal vai para essa realidade. Foi com essa intenção, Gomes, que nós colocamos no nosso programa de governo. Se houver uma possibilidade como essa, tenha que tirar de onde tirar, a gente vai ter que tirar alguma coisa para fazer uma mudança, já que o município precisa economizar até para se investir dentro da própria realidade que você está ali implementando. Então, se eu vou implementar esse sistema de energia solar para a saúde, o que vai se economizar ali é para se investir na saúde. A ideia era essa, a ideia é essa. Agora, se você disser, existe, por exemplo, um estudo detalhado de como isso poderia ser feito agora? Não. Agora sim, eu estou falando de algo que se pode acontecer, mesmo que se fosse no último ano de governo a gente ganhando a eleição, mas a gente tem que pensar em implementar alguma coisa para fazer diferença, para sobrar, porque nunca vai sobrar. Com a quantidade de mais de 140 mil pessoas dependendo do sistema de saúde, nunca vai sobrar. Pelo contrário, você vai chegar nos postos de saúde, não vai ter insumos, não vai ter nada, Zô. Daqui a pouco vai faltar energia, como já falta energia viva, vai faltar ar-condicionado, vai estar quebrado e manutenção desses equipamentos e tudo, gera uma infinidade de coisas que precisaria se pensar de uma forma muito mais ampla. Na realidade, eu penso que essa coisa da tecnologia, ela está aí a serviço do governo exatamente para que a gente possa ter a coragem de implementá-las e com isso a gente fazer as mudanças que a Alagoinhas precisa fazer para economizar. Hoje é uma necessidade de se economizar receita no município para se investir no próprio município. Luciano? Pastor Lins, candidato a prefeito de Alagoinhas pelo PL, dentro do seu plano de governo, na área da segurança pública, você fala em fortalecimento, né, da guarda municipal. Como é que você pretende, né, fazer isso, caso Pastor Lins, né, logre êxito como prefeito de Alagoinhas? O que é que você pensa em executar dentro da guarda municipal e que não estão conseguindo fazer nos dias de hoje? Imagine quem está do outro lado agora e vê você falar em segurança pública. Quando se pensa em segurança pública, você pensa no GM? Não, Polícia Militar. Polícia Militar. Quando você pensa em... Eu estou falando nem tanto para quem está aqui no estúdio. Aliás, eu não estou falando para quem está no estúdio só. Estou falando muito mais para quem está lá fora. Quem está lá fora não sabe nem o que significa essa sigla. Muitos não sabem o que significa essa sigla chamada GM. Não sabe, cara. É um fato. GM para ela vai dizer assim, será que ele está falando da Polícia Militar? Não é PM, não é GM. Enfim, na realidade, quando nós pensamos em segurança do nosso município, a gente pensa em Exército, pensa em Polícia Militar e pensa em Polícia Civil. Mas pouco se pensa na Guarda Municipal. E quando se pensa na Guarda Municipal e vê essas viaturas circulando na cidade com aquele pessoal bem vestidinho, bem arrumadinho, armado e tudo mais, não se pensa que aquele pessoal tem tem algo específico que está relacionado à sua responsabilidade com o município. Então, qual seria o nosso pensamento? Qual é o nosso pensamento com relação à Guarda Municipal? Primeiro, expandir o papel da Guarda Municipal. É possível expandir por exemplo, a proteção dos bens públicos? É possível expandir para ações preventivas e repressivas dentro das escolas ou mesmo dos postos de saúde? Pois é, eu acho que deveria se pensar nessa realidade. Isso não ser apenas um trabalho de estar circulando, enfim, mas você ter a Guarda Municipal desenvolvendo esse papel que seria de suma importância. Esse é um dos nossos pensamentos. Pronto, o que nós precisaríamos pensar? Gomes falou aqui, hoje o pensamento é de que Alagoinhas, pelo IBGE, tenhamos 160 mil pessoas, mas vamos imaginar que aqui tenha 200 mil pessoas. O que precisamos fazer? Precisamos fazer uma pesquisa, realizar pesquisa para determinar o número ideal da Guarda Municipal dentro do crescimento populacional da cidade. Porque às vezes você pode ter um número resumido que não condiz com a realidade do tamanho, principalmente da máquina. Então você precisa pensar em se fazer um estudo para, quem sabe, com isso ampliar e com isso você Mas, fazer... me permita, porque é o seguinte, a Guarda Municipal, do ponto de vista constitucional, ela é tida como uma guarda patrimonial. Ela foi concebida, pelo menos, na intenção de se resguardar o bem público, o bem da prefeitura. Proteger justamente esse patrimônio. Tanto que em Alagoinhas ela é vinculada a uma secretaria que é de administração, a quem cabe justamente
né, o cuidado com o patrimônio da prefeitura. O que você pretende, na verdade, ampliar isso para, no caso, a ação ostensiva, que seria da Polícia Militar? Como é que seria feita? Não seria uma questão da ostensiva, mas, por exemplo, quem toma conta dos postos de saúde no sentido de proteção? Quem faz esse trabalho também das escolas para que não seja assaltadas, para que não seja... quem? É a Guarda Municipal. Então ela tem um efetivo suficiente para a demanda da cidade hoje? Não. Tem um guarda municipal em cada escola? Não. Nos postos de saúde? Não. Pois é, de quem essa responsabilidade? É da Polícia Militar? Não, da prefeitura. Então é de quem? É exatamente dessa instituição que você falou. Então há uma necessidade sim de ampliar, há uma necessidade em cima da demanda, do tamanho populacional, você exatamente criar um mecanismo que eles pudessem fazer isso, porque não tem quem faça, amigo. Será que a Polícia Militar tem um efetivo suficiente? Coitada da Polícia Militar na Bahia, coitado dos policiais que estão aqui, tendo que se rebolar porque o efetivo e cada vez mais tirando profissionais daqui para mandar para outros lugares. Então a gente fica a mercê de quê? Por exemplo, entrou um bandido agora numa escola, quem está lá? Quem está lá? Um vigilante? Eu conheço até um que fica ali em Alagoinhas Velhas, que vocês bem conhecem. Você está entendendo? Com que arma na cintura, com que preparo para reagir a uma situação como essa? As crianças, os professores, os funcionários, estão tudo vulneráveis. E o que se fazer numa realidade como essa? Não tem outro jeito, Caio. Você tem que expandir. Você tem que expandir e trazer uma conscientização de que a responsabilidade não só de guardar o patrimônio público, mas também proteger, guardar no sentido de proteger de ações de meliantes. Tem que ser de alguém, amigo, porque está todo mundo exposto, todo mundo vulnerável. Com certeza. Ô, Lins, um outro ponto que vocês tratam muito no plano de governo... Inclusive, desculpe, Caio, eu nem coloquei, porque tem uma área também que é a questão da Maria da Penha, do CRAM, que você precisa fortalecer, valorizar, investindo muito mais nessa realidade, entendeu? Na questão também da casa de acolhimento da mulher. Enfim, tem uma série de demandas que você precisa ampliar e melhorar o atendimento. Porque também está ligado o quê? Está ligado também à proteção... A questão da segurança. Da segurança, pô. É um outro ponto que você fala também de segurança, mas é segurança alimentar que você traz aqui no seu plano de governo, ô Lins, e você traz aqui uma concepção de fazendas urbanas, inclusive trazendo como exemplos Detroit, Berlim, Paris, né, cidades que implementaram essas fazendas urbanas. Confesso a você que é a primeira vez que eu ouço falar nesse termo. Eu queria saber no que consiste essas fazendas urbanas e de que forma ela garantiria aí a segurança alimentar, a geração de emprego, que é o que você promete dentro do seu plano de governo com essas fazendas urbanas. Olha o que você está me perguntando, dizer como é que esse cara foi buscar um negócio tão longe, foi ler, pesquisar alguma coisa tão longe, sim, mas a gente foi para muito longe, mas eu fico aqui bem pertinho de você, se você quiser. Pena que eu não posso falar do meu município com relação a isso. Eu estou aqui olhando para você, deveria até estar olhando para a Câmara, né? A Câmara está... Não, a Câmara aqui, a sua é essa aqui. Então, assim, imagine uma coisa, eu preciso ir para longe? Não, rapaz, eu tive a oportunidade de fazer palestra lá, fui várias vezes convidado para fazer palestra em Droga do Homem, sabe que esse é um trabalho que a gente fazia e faz ainda quando convidado com relação ao centro de recuperação, de falar sobre drogas. Nenhuma fundação chamada José Carvalho, não precisa ir para muito longe, não. Eu não sei, Gomes, porque depois de muitos anos sem ir lá e sem ser convidado, eu não sei te informar. Mas como é que funcionava aquilo lá? Você tem conhecimento como funcionava a Fundação José Carvalho? Não. Pois é, mas tem muita gente que com certeza teve a oportunidade de ir lá e sabe como aquilo funcionava. Era uma escola agrícola. Uma escola que trabalhava essa realidade e a semelhança desses países aqui citados. Então, isso seria viável. Por exemplo, eu estudei, e na época que eu estudava tinha uma coisa chamada técnicas agrícolas. Tinha uma matéria, Gomes fez essa matéria, Gomes? Técnicas agrícolas. Então, a criança tinha a oportunidade de lidar com o quê? Com a terra. Plantar, e era a maior felicidade nossa quando a gente viu uma cenoura ser tirada da terra, mesmo que fosse pequenininha para falta de adubo, mas a gente aprendia a lidar com aquela realidade. Talvez isso ia trazer uma economia muito grande também ao município. O que nós precisamos de entender é que as políticas públicas precisam, já pelo colapso
que é promovido lá por Brasília, de lá para cá, e do próprio governo do estado, Alagoinhas e mais os municípios brasileiros precisa de alternativas que possa trazer uma economia para que o economizado possa ser reaplicado de uma forma dentro das necessidades que os municípios têm. Então, quanto se gasta de merenda escolar, amigo? Quanto se gasta de merenda escolar? Enfim, então a ideia era implementar algo nas escolas que pudesse não levar só a criança a ter esse contato com a terra, mas também aquilo produzir para economizar ou para se oferecer um alimento de melhor qualidade. E não essas coisas industrializadas que vêm para a criança, coitada, e que com fome tem que comer mesmo, mas só que você está jogando de você não produz tanta saúde necessária como algo que viria exclusivamente da terra. Então as fazendas urbanas seriam aí centros educacionais em que a criança teria ali toda a assistência. A terminologia fazenda dá a impressão de que você vai tirar para fora. Sim. E na realidade não é trazer para dentro da escola. Por exemplo, aqui no Petrolá tem uma escola que me chama a atenção. Eu vejo aquele potencial que tem ali e eu digo, meu Deus, um negócio todo tomado no mato. Você tem a escola no meio e o mato todo tomando ao redor. Quando você poderia transformar isso, entendeu? Por exemplo, no período da tarde da escola de tempo integral, você fazer esse trabalho à tarde na escola, com outras atividades esportivas, enfim, algo que pudesse ser muito mais salutar para a criança. A ideia é essa, Caio. Ok. Chico Reis. Na recuperação da história do município, existem dois fatores que eu não vejo quase ninguém mais falar sobre isso, não obstante a importância que elas tiveram sobre o nosso começo, meio, né, e talvez o fim, né, que são água e linha férrea. Alagoinhas, como se sabe, tem o seu nome derivado exatamente da potabilidade da água que aqui existia, que não era nem bem assim, era a existência da água, as pessoas precisavam de água. E a outra, o trem, quando veio aqui, que descortinou um novo momento para o avanço, o progresso da nossa cidade, e eu tive o prazer ainda de andar de trem. O que o senhor pensa na recuperação de patrimônios ligados a isso? No caso, por exemplo, ferroviário, a estação de São Francisco, que é um templo belíssimo ali para que cultivemos o passado e está completamente abandonado. Pois não, Chico. Chico, uma bandeira defendida por você, uma bandeira defendida por alguém que está aqui nesse estúdio, e com isso eu quero aqui mandar um grande abraço, uma grande baluarte dessa cidade. Alguém que, ao pensar, como você colocou, na história de Alagoinhas, tinha e carrega com ela uma preocupação muito grande, que é a professora Iraci Gama, que eu quero mandar aqui um grande abraço para ela. Não sei se ela está me ouvindo, mas se alguém estiver ouvindo, ao chegar nela, diga que eu mandei um grande abraço. Uma pessoa que eu tenho um grande respeito e uma pessoa que levantou uma bandeira aqui, que é a situação da FIGAM, né? FIGAM. Da FIGAM. Que é a Fundação Iraci Gama. Iraci Gama. E eu acho que um povo sem história, Chico, ele está fadado à anarquia, sabe? Porque vai aparecer um monte de, dentro da linguagem popular, um monte de pombo sujo que se mantém no poder e que não quer abrir mão dele, e que pouca importância vai dar para essa coisa tão importante, cultural, que são esses lugares como você citou aí. E eu penso que a professora Iraci Gama, ela teve e tem um papel fundamental nessa realidade, porque se tem alguém ainda em vida que detém o conhecimento histórico da cidade de Alagoinhas, essa mulher chama-se Iraci Gama. E quem viu a bandeira que ela levantou para arrumar aquilo ali, arrumar porque estava caindo, né? Primeiro tinha que mexer na estrutura para que não caísse sobre alguém. Mas quando você olha, eu não sei, Gomes, eu vejo fechado, aquilo ainda existe no sentido, o professor Iraci tirou o material todo que estava lá dentro. Não, coincidentemente... Me perdoe, porque falta-me o conhecimento dessa realidade. Coincidentemente, eu passei esses dias por lá e tinha um comboio lá de alunos, vamos dizer assim, com alguns veículos,
acompanhando e certamente que fazendo pesquisa. Então está funcionando da forma que a gente conhece, precariamente, mas funciona ainda. Pois é, esse talvez, Chico, dentre as outras realidades, por exemplo, das lagoas do nosso município, enfim, que historicamente falando, precisaria se repassar ou passar por uma repaginada, precisaria se fazer uma coisa mais direcionada, mas eu penso que isso é uma das coisas mais salutar para a história de Alagoas. Fico muito feliz em saber, de ouvir de Gomes agora, o que Gomes está falando aqui. Por quê? Porque ali está a nossa história. Ali está a nossa história. Por exemplo, eu desconhecia algo sobre a história da nossa cidade com relação ao 15 de novembro, Chico. Entendeu? E eu tive a oportunidade de ouvir de um prefeito que todo mundo chamava de louco, de maluco, quando fez aquela avenida do tamanho que fez, quando só tinha um carro em Alagoinhas. Então, assim, o cara era um futurista, o cara tinha uma visão de nobreza, só que na época dele, isso foi uma loucura. Então, assim, o que nós entendemos é que patrimônios públicos como aquele ali, principalmente aquele ali, precisaria de uma atenção melhor. E eu sei que, pela história da rede de ferrovia da cidade, eu acho, Caio, pensando-se já na modernidade, eu acho que principalmente, Chico, aquele equipamento mereceria um lugar, não menosprezando com a fala, um lugar melhor. Não, é porque eu sei que ali também está, na linha férrea, está a história de Alagoinhas, mas eu acho que aquele ambiente em si, até para as futuras gerações, mereceria um outro lugar, assim como mereceria se fazer alguma coisa diferente com relação às lagoas e as outras áreas da cidade que estão aí abandonadas pelo poder público e que não se faz nada. 7 horas mais 51 minutos, Gomes, temos tempo para mais uma pergunta, vamos lá. Vou tentar ser sintético aqui para que dê tempo para o pastor responder. Embora o governo tenha propostas na questão da alteração da infraestrutura das escolas e dos postos de saúde, segundo o plano de governo, ele identificou mais 23 gastos desnecessários na esfera governamental do município como um todo, né? Então, por conta disso, encontrou nas obras descontinuadas, vamos dizer assim, naquelas que se inicia em um governo e o outro não dá continuidade, um custo elevado para isso, e se propõe o seu governo, claro, alcançando o objetivo, em dar continuidade a isso, pegar essas obras e levar avante justamente para valorizar o patrimônio público e o dinheiro investido do contribuinte. Então a pergunta é: como fazer a retomada da continuidade dessas obras que foram interrompidas, quais as principais e quais os quantitativos de recursos, qual o quantitativo de recursos necessário para que se faça isso, e no caso de algumas se encontrarem obsoletas, como fazer? A gente sabe, por exemplo, que é comum nos governos quando se passa por uma transição, por exemplo, hoje Joaquim está aí, a partir do dia 1º não estará mais, quem vai estar é Pastor Lins, você está sabendo, né, cara? 1º de janeiro. A partir de 1º de janeiro quem vai estar é Pastor Lins. Então, automaticamente, Pastor Lins vai pegar o quê? Vai pegar obras inacabadas. Vou falar das obras inacabadas. Vai pegar. Qual é a tendência natural? Eu tenho uma visão nova, dentro de um contexto que foi colocado até como um programa de governo, de se fazer coisas novas na cidade. Então, por exemplo, a questão, você não perguntou e perguntou. Por exemplo, eu penso numa coisa que pode modificar e que pode fazer. Eu sempre vou bater nessa tecla. Precisa se economizar para se investir. Como se economizar? Quando você endivida, por exemplo, o município tomando mais empréstimo. Não tem como economizar. Só que quando você pega o empréstimo, você não pega para acabar o que ficou lá atrás. Você pega exatamente para investir dentro daquilo que você tem como programa de governo e vai deixando. Então, eu acho que algumas coisas aqui precisam mudar na mentalidade dos governantes, daquele que vai ter principalmente a caneta com a tinta, porque termina dizendo assim, se tem programa disso, bota projeto na Câmara, assim, mas a caneta está na mão do prefeito. Então, eu penso que precisa se fazer alguma coisa para mudar. A questão, por exemplo, você não citou, eu não fui perguntado de forma direta dentro da questão do programa de governo, sobre a questão da educação, né? Porque da educação, por que educação? Porque assim como os postos de saúde também está abandonado, muitos deles estão aí à mercê, só Deus sabe de quem e da misericórdia de quem, assim também as escolas. E eu tenho uma ideia de que existe uma coisa por demais importante, até para trazer clareza e transparência a esse processo das licitações com relação a essas empresas que ganham os contratos em Alagoinhas.
que sempre foi um debate lá na casa quando eu estava lá, porque tinha umas coisas, e a gente viu o resultado disso no próprio governo do ex-prefeito Paulo César. Há uma necessidade de uma implantação, por exemplo, da capacitação e da implementação de cooperativas educacionais, principalmente para a questão do transporte. Sabe? E aí eu vou abrir um parênteses, porque é claro que eu não vou perder uma deixa dessa aqui, porque aqui igual a televisão, o tempo é precioso e nem sempre a gente é chamado para estar aqui. E como me tem aí, falta ainda alguns minutos, eu queria só colocar uma coisa aqui, porque, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, pô, você vai para o rádio, você só ataca ou só fala como se eu tivesse uma aliança com outro candidato. Eu quero que o PT aqui, ó, eu quero que o PT se exploda nessa cidade, rapaz. Então, assim, sabe por que eu ataco o Paulo César? Porque o candidato, e eu falo da educação quando chego e deixo claro, porque, por exemplo, porque eu penso numa mudança, implementando, por exemplo, a questão da cooperativa dentro da educação para os transportes, para que não haja o roubo, para que não haja a roubalheira declarada, para que algo diferente possa surgir nessa cidade que traga tranquilidade àqueles que precisam desse serviço. Então, se você tem uma cooperativa, será diferente com relação a ganhar uma licitação, uma empresa que vai trabalhar e que vai levar quantos milhões daqui, que vai roubar quantos milhões, não interessa que, por exemplo, um que roubou, pagou, passou 4 anos preso, saiu, não está nem mais em Alagoinhas, sumiu de Alagoinhas, não interessa, mas o outro está aí, o outro está aí, está pleiteando. E se a lei da ficha limpa, que é uma lei trazida para Alagoinhas dentro da realidade do município, do nosso mandato como ex-vereador, tivesse em vigor, esse cara não está disputando a eleição. É fato. É fato. Agora, não, você não ataca o outro. Eu quero que o outro se exploda, rapaz. Eu quero que o outro se exploda. Entendeu? Eu estou aqui lutando por meio e outra. Quem está na cabeça, quem tem que derrubar é ele. Lins, então, assim, o que eu entendo é que a educação, como a saúde, precisa de coisas novas, precisa de realidade novas, no sentido de, não só de fomentar, colocar no papel, mas trazer para cá. E nós não entramos nesse pormenor das cooperativas na cidade, mas é uma coisa muito importante a gente pensar para que haja transparência com os gastos públicos, com o dinheiro público, com aquilo que é responsabilidade dos gestores com relação aos nossos munícipes. Bom, 7h55 na Bahia, estamos concluindo aqui a sabatina com o Pastor Lins, candidato à Prefeitura de Alagoinhas pelo PL. 1 minuto para as suas considerações finais, Lins. Rapaz, está sendo sabatinado por Chico Reis, por Gomes, por Caio Pimenta, Luciano, dá uma tremedeira, certo? Porque eu vi uma coisa, Gomes, lá do candidato do PSOL, lá em Feira de Santana, Catarina, né? Um abraço, meu Catarina. Catarina é gente fina, Gomes. Eu não conhecia Catarina. E Catarina disse assim, nós não somos políticos, né, pastor? Ele disse, não, eu não sou político. Eu não sou político, eu sou alguém que ama, pode falar, Gomes. Político tradicional. Político tradicional. Nós não somos político tradicional. Ele não falou dessa forma, nós não somos políticos, né, pastor? Não, nós não somos políticos. Nós somos realmente pessoas que amamos a nossa cidade e que já demos, dentro da história de vida nossa, uma contribuição pensando melhor em Alagoinhas, nos munícipes da nossa cidade. Eu não sou um aventureiro. Eu não digo forasteiro, porque eu sou forasteiro. Tem gente que fica chamando Sazon. Sanson. Não é Sazon. É o homem do amor. É o homem do amor? Faz parte do grupo do amor. Então, assim, eu não sou forasteiro. Eu sou alguém. Eu sou forasteiro, sim, também. Estou aqui na cidade, mas eu sou um forasteiro que tem um serviço prestado. Eu mostrei que eu amo Alagoinhas, que eu desejo o melhor para Alagoinhas, porque eu cuido de vidas. E cuido há 40 anos de vida. E sou muito grato a Deus por essa missão que Ele me deu, porque hoje muitos pais de família estão recuperados, reintegrados, trabalhando na sociedade, trabalhando inclusive no governo municipal, e eu sou muito feliz por isso. Muito obrigado a você que está do outro lado. Não se esqueça, dia 6 de outubro, vote 22, porque dia 1º eu estou assumindo, né? 1º de 25 eu estou assumindo a prefeitura, e eu sei que você vai votar em mim, porque eu sou o melhor para Alagoinhas. Se você não sabia, fique sabendo, eu sou melhor. Eu sou melhor do que todos os candidatos que estão aí, porque eu tenho serviço prestado. Eu não peguei carona, Caio, no negócio de assistencialismo para me tornar quem eu me tornei, não. Eu continuo fazendo a mesma coisa que eu vim para fazer nessa cidade, sem cobrar. Eu sou uma instituição que não cobro e que presta relevante serviço, inclusive para o município, e o município não faz nada por mim, nem eu preciso dele. Muito obrigado você que está do outro lado. 22, votos nos candidatos a vereador do 22. Muito obrigado, Caio, muito obrigado, bom dia a todos. Parabéns pelo novo trabalho, você e Gomes na FM, na Band. Na Band, obrigado. Parabéns, muito obrigado. E tamo junto, viu? 22, não esqueça, 22. Valeu, Lins. Pastor Lins foi o sabatinado de hoje.
Candidato a prefeitura de Alagoinhas pelo PL, amanhã Gomes, quem será o sabatinado aqui? Leandro Sanson. Leandro Sanson, do Partido Novo, candidato à prefeitura de Alagoinhas. Não, troca o nome do homem.